Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal O Station, a verdadeira história de Five Nights at Freddy's, parte 2, o Station. A parte 2 aí, né, que vocês pedem tanto no Five Nights, eu falei que eu ia trazer e vou trazer, fiquem tranquilos. Se eu digo que eu vou trazer uma coisa, eu vou trazer, fiquem tranquilos. É claro, tudo não dá pra trazer, às vezes eu digo que dá pra trazer alguma coisa e outra, mas assim, se me pedem frequentemente os pedidos e eu sei que tem bastante gente querendo, e é uma coisa principalmente aí quando é algo que é diferente, né, como no caso do Five Nights, que muita gente me pediu, porque é algo diferente aí do comum que eu trago frequentemente, mais vídeos aí de história de One Piece, ou rap, de anime, alguma coisa assim, ou história até de outros animes, ou personagens. Aqui é mais uma coisa, um jogo. Eu achei bem interessante, vocês gostaram dessa premissa aqui pro canal, então se eu disse que eu vou trazer, fica tranquilo. Se eu tô trazendo a parte 2, vai sair todas, já são 6 partes que se eu não me engano, eu tenho aqui pra gravar e trazer pra vocês. E galera, vamos ver como ficou esse vídeo aqui então. A primeira foi maravilhosa, eu achei bem interessante aquela ligação com aquele assassinato, né, que aquele cara que trabalhava naquele lugar fez. Eu achei bem legal, vamos ver aqui agora como que é. Parece que, eu não sei exatamente, mas ao que eu entendo, por causa que eu conheço o jogo, mas eu não me lembro se ele, não sei se ele vai fazer teorias, tipo, essa teoria parte 2 vai ser sobre o mesmo jogo, sobre o mesmo momento, só que uma nova teoria, ou vai ser sobre o jogo 2, entendeu? O próximo jogo. Eu vou descobrir aqui provavelmente durante o vídeo. Bom, mas vamos lá galera, então pro vídeo. Se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Salve, leque de boa! Em razão do sucesso que foi a parte 1 da teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's, hoje estamos fazendo a teoria da história de Five Nights at Freddy's 2. Se você ainda não assistiu a teoria sobre o jogo Five Nights at Freddy's 1, lhe convido a clicar nesse link que você vai ser redirecionado para o vídeo. E mais uma vez, antes de começar o vídeo, primeiramente eu gostaria de agradecer muito pela força que foi dada no primeiro vídeo, e também eu gostaria de mais uma vez esclarecer que esse vídeo, mais uma vez, é uma teoria do canal The Game Theorists. O link do canal dele está na descrição. Todos os créditos da teoria que vocês vão ouvir nesse vídeo são do canal The Game Theorists. Vamos começar explicando um pouco sobre as diferenças de Five Nights at Freddy's 2 pro 1. Você está em uma pizzaria nova, uma pizzaria que é muito maior. O esquema de checar as câmeras de segurança para evitar os animatronics continua. Agora existem outros animatronics, versões mais de brinquedo dos animatronics antigos, que vão perseguir você também. E você não pode mais fechar portas para evitar os animatronics, porque eles agora, esses novos, eles vêm com um esquema de recognição facial. Eles conseguem identificar seres humanos. Então a sua única defesa contra esses animatronics é colocar uma máscara de animatronic fingindo que você é um animatronic, e assim talvez eles deixem você passar e saiam da sua sala. Caso contrário, você já sabe o que acontece. Mas enfim, vamos começar a teoria. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer com vocês é que esse jogo tem 99% de chance de se passar antes de Five Nights at Freddy's 1, embora ele não necessariamente explicite isso durante o jogo. E por que estou dizendo isso? Observe o cheque que você ganha ao final da 5ª noite. Quando você sobrevive todas as 5 noites, você ganha um cheque datado de 1987. E o valor que você ganha é de $100,50. Se nós fizermos como na teoria da parte 1 e pegarmos esse valor e dividirmos pelas 5 noites trabalhadas, nós teremos um valor de $3,35 a hora, que é o valor exato do salário mínimo de 1987 nos Estados Unidos. Por essa razão é válido dizer que não é nenhum absurdo fazermos aquilo que foi feito no vídeo do primeiro jogo, em que nós pegamos o valor do salário mínimo para estabelecer o ano em que o jogo acontece. Mas não apenas isso. Um recorte de jornal que aparece depois do final da noite 6 mostra que a pizzaria está fechando e que os robôs novos serão descartados e que os robôs antigos retornarão para a pizzaria. Isso explica a ausência dos robôs novos em Five Nights at Freddy's 1, mesmo se passando depois do jogo 2. Isso sem contar que o mesmo recorte de jornal anuncia que a pizzaria será fechada e dará lugar a uma pizzaria significantemente menor. E se você reparar pelo mapa das câmeras de segurança de Five Nights at Freddy's 1 e 2, Five Nights at Freddy's 1 tem uma pizzaria significantemente menor do que Five Nights at Freddy's 2. Além do mais, em Five Nights at Freddy's 2 temos o retorno do cara do telefone, que morreu no 1. Como é que ele teria morrido no 1 e voltado no 2 se o 2 passasse depois? Por essas e outras está claro que Five Nights at Freddy's 2 se passa antes de Five Nights at Freddy's 1 na cronologia oficial da história do jogo. Ok, temos em mente algo crucial para estabelecermos a história, mas na verdade a história se estabelece muito antes mesmo de Five Nights at Freddy's 2. Isso porque existia um outro restaurante ainda mais antigo que Five Nights at Freddy's 2. Você
pode perceber isso em pôsteres nos corredores de Five Nights at Freddy's 2 que indicam que o lugar é novo, que havia um lugar anterior e agora foi substituído por esse que o jogador está jogando no momento. Isso sem contar que o próprio cara do telefone menciona na primeira noite que um suposto lugar antigo foi abandonado e deixado para apodrecer. Isso tudo indica que além do restaurante de Five Nights at Freddy's 1 e do de Five Nights at Freddy's 2, existe um terceiro restaurante mais antigo que foi deixado para apodrecer assim que o de Five Nights at Freddy's 2 foi construído. Isso tá bizarro, né? Só que fica ainda mais bizarro porque tem um quarto lugar. Esse mesmo cara do telefone também menciona um quarto lugar chamado Fredbear's Family Diner, que era de donos diferentes. Por ser de donos diferentes, por ter um nome diferente, esse é muito provavelmente o primeiro restaurante de toda a cronologia. Eu sei que tá confuso, então nós vamos revisar como é que tá até agora. Nós temos o primeiro restaurante, Fredbear's Family Diner, que foi apenas mencionado no jogo, não apareceu em nenhum momento e que talvez, até onde nós sabemos, possa não ser uma pizzaria. Depois nós temos o segundo restaurante da cronologia, que é o Freddy Fazbear Pizzeria, que também foi apenas mencionado pelo cara do telefone e que, segundo ele, foi deixado para apodrecer. Aí nós temos o terceiro restaurante, que é o de Five Nights at Freddy's 2, é onde o jogo acontece, e depois nós temos o restaurante de Five Nights at Freddy's 1, ou seja, temos 4 restaurantes no total, e isso é uma informação crucial para estabelecermos a história do jogo. Vamos entrar em mais detalhes nela agora. Five Nights at Freddy's 2 traz uma novidade que são minigames que acontecem depois de o jogador morrer. Às vezes, quando o jogador morre, ele é presenteado com alguns minigames com gráficos no estilo do Atari, e esses minigames contam detalhes da história do jogo. Eles possuem alguns elementos aterrorizantes, como uma voz robótica que às vezes soletra letra por letra, coisas como ajude-os, salve-os, ou salve ele. Um dos minigames, por exemplo, em que acredita-se que seja o primeiro da cronologia do jogo, existe apenas um animatronic que está em um restaurante pequeno com algumas crianças para servir. Esse animatronic é o próprio Fred, e ele corre pelo salão com um bolo nas mãos servindo as crianças que estão no restaurante, tentando deixar todas elas felizes. Porém, paralelo ao que acontece dentro do restaurante, pode-se notar no canto superior da tela que há uma criança fora do restaurante. Ela está sozinha, chorando do lado de fora do restaurante e de repente para um carro do lado dela. De dentro desse carro sai um homem roxo e sem que o jogador possa fazer absolutamente nada para ajudar, o homem roxo mata a criança, que morre chorando. Depois entra em seu carro e sai do local. Cruel dessa forma. E por que acredita-se que esse seja o primeiro evento da história de Five Nights at Freddy's? Bom, para começar, o lugar é muito menor do que qualquer uma das pizzarias que os jogadores já verificaram nos jogos. É um lugar muito pequeno, mesmo para uma retratação de um jogo de videogame. Outro detalhe importante é que existe apenas um animatronic, que é o Fred. E com isso nós temos a informação de que aquele é o primeiro restaurante da cronologia, mas e quanto àquela criança sendo morta, o que ela significa para a história? Bom, aquela criança é um componente que os jogadores de Five Nights at Freddy's 2 conhecem muito bem. Uma das novidades de Five Nights at Freddy's 2 com relação a Five Nights at Freddy's 1 é a existência do Puppet. O Puppet é um boneco, uma marionete, enfim, que aparece caso o jogador não dê corda em uma caixa de música presente em uma das câmeras. Se o jogador permanecer muito tempo sem dar corda nessa caixa de música, o Puppet ataca o jogador e o mata, independentemente se você estiver usando a máscara ou não. Ele simplesmente pula na sua cara. E agora olhe atentamente para o rosto do Puppet. Você consegue ver algo além desse olhar penetrante e desse sorriso maléfico? Observe abaixo de seus olhos. O que são aquelas listras azuis? Seriam por acaso lágrimas? Lágrimas iguais às da criança que morreu no minigame mencionado? Pois ela parece morta com 2 listras embaixo do rosto dela. Como ela estava chorando antes e durante sua morte, é muito provável que aquelas listras também sejam lágrimas. Será que isso não indicaria que a criança é o Puppet? Se isso não bastar para você, eu recomendo que você verifique o que acontece depois do minigame que nós mencionamos. Ao final do minigame mencionado, o jogador tem um jump scare. E o jump scare não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Puppet. O Puppet aparece na tela e ataca o jogador. Para mim já está suficientemente claro que aquela criança que morreu é o Puppet. É uma 6ª criança nova na franquia cuja alma, depois de sua morte, penetrou em um dos bonecos da franquia, Freddy Fazbear. Aliás, por mencionar Freddy Fazbear, esse incidente pode muito bem ter sido o que motivou a venda da Fredbear's Family Diner para a companhia Fazbear Entertainment. E seria isso que explica o fechamento desse restaurante e a abertura do segundo restaurante da cronologia, o primeiro Freddy Fazbear Pizzeria. Esse segundo restaurante seria aquele mesmo em
que nós mencionamos no primeiro vídeo, em que um funcionário do restaurante se veste de animatronic e atrai 5 crianças para um local escondido. E é nesse restaurante que acontece de os animatronics apresentarem um odor ruim, manchas de sangue, de gosma saírem de suas bocas e olhos, e por causa disso a inspeção sanitária fecha o restaurante. E com relação a ele, nós temos o que pode ser o segundo minigame da cronologia, que é o minigame Help Them. Nesse minigame, o Puppet, que nós mencionamos agora há pouco, coloca as 5 crianças mortas nos robôs, dando nova vida às suas almas. É nesse momento em que pode estar havendo uma explicação de como os robôs ganharam vida e estão matando o jogador. O Puppet é o responsável por colocar os corpos das crianças nos animatronics, e assim elas podem começar a sua busca por vingança. Mas existe um problema. Nesse minigame existem apenas 4 corpos que são colocados em robôs, e o incidente menciona 5 crianças. Por que não existe uma 5ª criança? Porque é o próprio. Na verdade, existe. Depois do minigame você recebe um jumpscare do Golden Freddy. Mas não é apenas isso. Exatamente um frame antes do Golden Freddy aparecer na tela, algo que os jogadores não conseguiriam notar a olho nu, aparece no meio do cenário a 5ª criança. Então, por enquanto, nós temos isso. No primeiro restaurante, uma criança morre e vira o Puppet. No segundo restaurante, 5 crianças morrem e viram 5 animatronics. E um detalhe, o assassino do primeiro restaurante e o assassino do segundo restaurante são a mesma pessoa. Como sabemos disso? Vamos prestar atenção no minigame Foxy Death. Nesse minigame, o jogador controla o animatronic Foxy. Ele sai de trás das cortinas e caminha até a sala ao lado, onde estão 5 crianças felizes comemorando. Depois disso, mais uma vez ele sai das cortinas e vai para aquela sala, e mais uma vez as 5 crianças estarão lá comemorando. Porém, na terceira vez que Foxy sai de sua cortina, à frente dela está ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo, o assassino do primeiro restaurante que matou a criança que virou o Puppet. E ele está lá, sorrindo, parado, enquanto o jogador controla Foxy. E depois disso, quando o jogador vai até a sala ao lado, aquelas 5 crianças que estavam comemorando agora estão mortas. Que deixa claro de uma vez por todas que o assassino do Puppet é o mesmo assassino de Freddy, Chica, Bonnie, Foxy e Golden Freddy. Mas vamos falar agora do terceiro restaurante da cronologia oficial, que é o de Five Nights at Freddy's 2. O assassino. Os antigos animatronics não foram necessariamente descartados, mas foram deixados de lado em uma sala específica. As novas atrações do local são os novos animatronics que, como eu falei anteriormente, possuem um esquema de recognição facial, e essa tecnologia pode ter sido implantada justamente para evitar os incidentes que aconteceram nos restaurantes passados. É uma medida de segurança, na tentativa de tentar evitar novos assassinatos no restaurante. Então agora, para prejudicar o jogador, nós temos animatronics possuídos por espíritos de crianças e animatronics predadores em busca de assassinos. E mesmo com toda essa suposta segurança, o Homem de Roxo continuou atacando. Entre as noites 4 e 6, o homem do telefone faz uma ligação curiosa para o jogador. Down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. E existe um outro minigame que comprova que realmente existe algo acontecendo no restaurante Five Nights at Freddy's 2. No minigame Save Them, o jogador controla Freddy, que percorre uma réplica exata do restaurante Five Nights at Freddy's 2, e pelo caminho ele encontra animatronics em seus devidos lugares conforme eles aparecem nas câmeras de segurança e corpos de crianças mortas. O seu personagem, o segurança da pizzaria, está trabalhando de noite porque está substituindo o antigo empregado que mudou para o turno do dia. E o homem do telefone menciona que ele é justamente o culpado pelo que está acontecendo. Que seria ele quem pegou a suposta roupa nos fundos e está causando desordem com os animatronics. Aliás, a vaga do segurança do turno do dia ficou vaga, conforme pode se entender em uma ligação muito peculiar do homem do telefone. Mas se essa informação é interna e tão recente, como é que o homem do telefone já sabe tão rápido que esse posto acabou de ficar livre? E mais importante, por que ele hesita quando ele fala isso? E é nisso que se concentra a melhor parte da teoria. Seria possível que o Homem de Roxo, assassino de crianças, fosse o homem do telefone?
O que nós sabemos do Homem do Telefone? Nós sabemos que ele é um treinador de recrutas e que também ele não é um empregado regular do restaurante, pois ele sempre menciona os empregados como a equipe. E também sabemos que ele não é dono do restaurante ou ocupa algum cargo de gerência, pois eles sempre se referem aos donos dos restaurantes como eles. Sabemos também que ele pode exercer o cargo de guarda noturno, porque ele se oferece para a vaga do jogador depois do final da noite 6. E sai dessa mesma vaga antes do início da noite 1 de Five Nights at Freddy's 1. Como ele é experiente já em Five Nights at Freddy's 2, também se sabe que ele trabalha na franquia de restaurantes, pelo menos desde o segundo restaurante, onde as 5 crianças foram mortas. Também sabemos que seu robô preferido é o Foxy. E também sabemos que ele não gosta do Puppet porque o Puppet está sempre pensando. Agora outras informações, vamos ver o que nós sabemos sobre o Homem de Roxo. Ele, que já tem um longo histórico com a franquia de restaurantes, estando presente desde o primeiro restaurante Fredbear's Family Diner, também parece gostar de Foxy, já que no minigame de Foxy ele aparece justamente lá, sorrindo. E por motivos óbvios, nós também já sabemos que ele tem motivos de sobra para não se dar bem com o Puppet. Afinal, se alguém me matasse, eu realmente não gostaria de me dar bem com essa pessoa. E um ponto crucial da teoria é que nós sabemos que o Homem de Roxo é um segurança. No minigame Save Them, aquele que o Freddy percorre a pizzaria de Five Nights at Freddy's 2, em ocasiões muito raras, pode acontecer de o jogador ser perseguido por ninguém mais, ninguém menos que o Homem de Roxo. Ele aparece no cenário e persegue o jogador. Mas olhe atentamente para o seu peito. Existe um novo elemento ali. Embora os gráficos pixelizados de Atari deixem tudo mais difícil de discernir, aquilo ali claramente parece uma insígnia. Uma insígnia laranja exatamente igual às que seguranças e até mesmo policiais utilizam em seus trabalhos. E na mão dele existe um objeto que, embora em um primeiro olhar pareça uma arma, ao analisar mais friamente ele é curvado demais para parecer uma arma. Na verdade, aquilo ali parece mais com outro objeto, um objeto que nós conhecemos bem ao longo do jogo, um telefone. Aquilo parece um telefone. O Homem de Roxo, que também é um segurança, está segurando um telefone. Seria possível que o Homem de Roxo fosse justamente alguém que você jamais pensasse? Alguém que você confia, que ensinou os seus primeiros passos dentro da pizzaria? Alguém que estava lá te ensinando com você o tempo todo? Seria possível que o seu mentor fosse o assassino que fez tudo isso acontecer? Nesse mesmo minigame, cujo nome é Save Them, a mensagem que o minigame passa é que você deve salvar as crianças que foram mortas, salvar suas almas que estão presas nos animatronics. E quando o jogador é pego pelo Homem Roxo, aparece a mensagem fatídica na tela: You can't. Você não pode salvá-los. E chegando no último restaurante, o de Five Nights at Freddy's 1, sobre o qual nós já falamos bastante no último vídeo, alguns devem estar se perguntando: nós não temos mais só 5 crianças que morreram, nós não temos só os 5 animatronics, agora nós temos uma 6ª criança, o Puppet. Onde diabos está o Puppet se Five Nights at Freddy's 1 se passou depois do 2? E eu digo para vocês, o Puppet está lá. Na câmera do East Hall existem vários posters no corredor, e em alguns momentos do jogo aqueles posters mudam para a imagem de uma criança chorando, com uma fileira de lágrimas caindo de seus olhos, justamente como o Puppet. Lá está o Puppet, presente nos cartazes de Five Nights at Freddy's 1. O que nós sabemos da história até agora, então vamos recapitular. No primeiro restaurante morreu uma criança, que se tornou o Puppet. No segundo restaurante morreram 5 crianças que se tornaram os animatronics. No terceiro restaurante, o mesmo assassino tentou atacar novamente, mas até onde se sabe, não houveram mortes. Mas a simples tentativa fez eles mudarem para um quarto restaurante. E aí nós temos o último restaurante, o de Five Nights at Freddy's 1, em que, se o Homem de Roxo realmente for o Homem do Telefone, é o jogo em que ele morre. Pois durante uma das gravações, o Homem do Telefone é atacado e morto por um animatronic.
send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Ah, faz sentido. Ele parecia tranquilo, mas ele sabia o que ia acontecer. Nossa. E aí algumas pessoas vão perguntar, mas a teoria do primeiro vídeo não dizia que as noites que você passava na pizzaria eram pesadelos? É por isso que nós chamamos ela de teoria, porque nós não sabemos a resposta certa. Não sabemos o que está correto e o que está errado. Nós temos que unir o que nós temos para tentar achar algo em comum. E a teoria deste vídeo fala que o homem que assassinou as 6 crianças é o mesmo homem do telefone que treina você no jogo. E mais uma vez reforçando, este vídeo é uma tradução da teoria feita pelo canal The Game Theorists, apesar do que o que eu vou falar agora não está no vídeo deles, porque o vídeo deles foi lançado antes de Five Nights at Freddy's 3 ser lançado. E tem uma parte da teoria que me encuca muito, que é essa parte. No restaurante Five Nights at Freddy's 2, o terceiro da cronologia, foi pega uma roupa amarela, uma roupa extra que estava guardada nos fundos do restaurante. Por causa disso, muitas pessoas vieram a acreditar que essa roupa se tratava da roupa do Golden Freddy. Mas com Five Nights at Freddy's 3, será que essa roupa não remete a um outro personagem que nós conhecemos bem? Mas isso terá que ficar para uma parte 3. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez quero agradecer muito por toda a força que vocês deram na primeira parte. Espero que essa segunda parte vocês tenham gostado tanto quanto a primeira. Cara, assim, olha, foi diferente da parte número 1, claro que tem toda a ligação uma com a outra, mas eles tentaram ligar o assassinato lá da vida real, né, de coisas que aconteceram na vida real pra dizer de onde vinha a história em si. Mas aqui não, aqui eles explicaram a história, é uma teoria, digamos assim, do jogo, né, do que pode ser, e é totalmente plausível, né, claro que pode não ser também, porque isso tudo depende de interpretações e tudo mais, como por exemplo no jogo, o cara do telefone aparece como alguém que quer ajudar ele, mas também faz sentido analisar como ele talvez esteja fingindo ser o cara que quer ajudar. E eu pensei uma coisa ali enquanto ele tava falando com o cara, como se despedindo basicamente, ele tá tentando dar algumas últimas dicas, dizendo que no próxima noite ele já não estaria aí, porque ele estaria morto, né, ele sabia que algum dos animatronics estaria ali agora. E faz sentido, cara, quando eu comecei a ver isso e pensei, cara, ele sabe que o animatronic tá ali e ainda assim o animatronic, vamos dizer assim, e ainda assim ele tá agindo com calma, entendeu? Ele tá tentando ajudar ainda assim com calma. Não ajudar, mas tipo, sei lá, talvez manter as aparências, vamos dizer assim. E outra coisa, eu não joguei o jogo em si, eu ouvi alguns caras jogando e tudo mais, eu não me lembro da história em si nem nada, eu vi aqui por cima. E eu queria saber, onde esse cara tava quando ele tava no telefone? Ele tava no mesmo lugar da empresa ou era uma gravação? Por exemplo, uma gravação de algo que já aconteceu, né, claro, ou ele tava em casa ligando pra avisar, ou ele disse que tava em casa, porque, por exemplo, se ele não tava aí, não faz sentido, talvez ele estivesse mentindo e ele estivesse sim aí, porque como esse animatronic estaria na casa dele, sendo que ele deveria estar aí, se os animatronics só aparecem no estabelecimento, pelo menos até onde eu sei. Então não faria sentido, acredito que aí poderia ter alguma coisa dando a entender que talvez ele tivesse aí e não tivesse contado, tivesse escondido por algum motivo. Mas eu gostaria de saber o que você sabe sobre isso, me contem nos comentários pra mim saber. E galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima, falou!